tipo assim, eu tinha uma empresa lá na minha garagem e não sabia, tipo... Eu e o Hélio, a gente comemorava muito quando tocava 6 pedidos. Hoje a Um loja pouquinho do mais. centro, só no iFood, acho que chega até 76 por dia. Quando eu penso no meu churros, eu quero que a pessoa morda, ela sinta aquele sabor e se torne inesquecível para ela. Sim. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 9ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. Eu tenho certeza que você já absorveu muito conteúdo dessa temporada chegando aqui. E hoje eu vou trazer um tipo de culinária aqui que, olha, ela tá presente na minha vida desde que eu entrei na PDV lá em 2016, 2017. E não sei, sinceramente, eu não sei porque eu nunca tinha convidado para cá nenhum case desse mercado. Conheço muitas pessoas que empreendem com churros, mas de fato eu senti uma energia muito forte de trazer eles aqui. É um casal que está com a gente hoje pela PDV, mas o convite, e eu gosto de deixar isso muito claro, ele não é pela PDV, não é tipo, a pessoa é cliente da PDV, vai no Falando de Delivery. Não é assim que as coisas funcionam. A gente traz muitas pessoas aqui que não são nossos clientes, então é total mérito do case, da história deles e do crescimento. E eu tenho o grande prazer de anunciar nesse nosso episódio aqui hoje a Gil e o Hélio da Do Príncipe Churros, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Rafa? Bom, primeiro, obrigado por aceitar o convite, contar a história da marca. Eu sempre gosto de falar que quando a gente decide contar a história da marca, falar como que é o dia a dia da marca em algum canal aberto, a gente tem que confiar muito aonde a gente vai colocar o rosto, Sim. a marca, a marca, eu acho que vocês devem saber, estão com um filhinho pequeno, então é quase que fosse um filho, né? Um paralelo muito igual. Então agradeço muito. Antes de iniciar o conteúdo, quero agradecer a você, nosso seguidor, que acompanha todos os episódios. Já sabe, né? Deixa seu like, compartilha esse episódio e agradecer a todos os patrocinadores que ajudam a manter esse podcast no ar, que esse conteúdo seja distribuído para dezenas de milhares de pessoas com um alto nível de produção e de entrega também. Mas, vindo agora pro conteúdo, como eu falei aqui no início, não foi só um merchandising para abrir o podcast. De fato, eu já vinha recebendo algumas perguntas. Quando você vai levar alguém do mercado de churros? Uhum. Quando você vai levar alguém que empreende nessa área? E aí eu gosto de brincar quando tem 2 convidados, vocês tiram em poupar para ver quem vai responder. Mas qual que é o cenário hoje da Do Príncipe Churros? Para as pessoas entenderem como que vocês estão hoje posicionados no mercado. Hoje, Rafa, a gente está com 3 unidades em funcionamento, né? A gente ainda mantém os carrinhos de churros ainda fazendo só evento. Legal. E estamos nessa, batalhando um dia depois do outro e vamos embora. Muito bom. Vocês hoje têm tanto o mercado de eventos quanto o mercado delivery e ponto físico funciona também? Como funciona? Sim. Vocês têm 3 unidades, né? Exato. São 2 lojas com ponto físico para atendimento presencial, com mesinha, que a pessoa pode entrar e comer. E nessas unidades também funciona o delivery. E aí a gente tem uma outra unidade que é só delivery, que fica no centro de São Paulo. E aí lá a pessoa consegue pedir só através dos aplicativos. Legal. Hoje o delivery e retirada. Retirada também? Retirada O também. pessoal a gente pode fez. pedir lá no balcão, aguarda e retira. Legal. Hoje o delivery ele é a maior parte do faturamento da empresa. Sim. Né? Sim, continua. Desde a pandemia continua, acho que 90% ainda é delivery. Legal. Você falou desde a pandemia. Vocês estão abertos desde 2017 com a marca? Desde 2019. 2019, desculpa. E aí a pergunta que eu faço, de onde nasceu a ideia de montar um negócio de churros? De onde que veio isso? Veio da família? Veio de vocês serem apaixonados por churros? Ou veio da vontade de empreender mesmo e vocês acharam um bom mercado? Na verdade, eu e a Gil, a gente teve um período assim da vida que a gente passou por um período sabático, sabe? Sim. A gente acabou indo morar na praia, Aqui em São Paulo mesmo? em Bertioga. Ah, legal. E lá a gente recebeu um convite de trabalhar num carrinho de churros. Um E food aí? truck. Né? Num food truck de churros. E lá a gente aprendeu tudo. Começaram a entender como Sim. funciona esse mercado. Exatamente. Sabe, temporada, eles sempre pegam um monte de gente da cidade para trabalhar na temporada que vem Sim. muitas pessoas de fora. E aí a gente começou lá. Legal. Uma que eu sou fã de doce, de churros.
E aí... Ela já era cliente desse, já era desse cliente carrinho desse de carrinho churros. de churros. E aí apareceu lá nessas feiras de rolo do Facebook. Sim, aí sim. a gente se inscreveu, passamos nas... Não era um truck rosa, não, né? Era. É o Churros da Si? É o Churros da Si. Legal. São clientes da gente pela BDB também. Sim, e aí lá a dona ensinou tudo, assim, pra ele, pra mim. Legal. Mas vocês, quando começaram a empreender, vocês não começaram no truck, foi na Não, bike, né? na bike. Food bike. E aí, como que foi esse início? De onde, como que... Porque assim, lá na praia vocês tinham muito essa questão que era uma marca nova. Uma marca nova não, o Churros da Si já é uma marca forte, já tinha algum tempo. E tinha a questão da temporada. Isso, alguns pontos, é ruim, porque você tem um movimento alto só em temporada, mas você pelo menos tem a certeza daquele movimento daquela época. Quando vocês iniciaram, foi voltado para São Paulo, né? Na verdade, Rafa, a gente trabalhou esse período lá. E aí, como a gente já tinha a bike de hambúrguer e a gente era focado mais no evento, a gente ficava nessa de... Os eventos eram todos em São Paulo. A gente trabalhava lá no final de semana e na semana a gente vinha fazer os eventos aqui em São Paulo com carrinho de hambúrguer e... Tá, então deixa eu entender. Então começou com hambúrguer. Com hambúrguer. Sim, food bike de hambúrguer. E assim, foi um pouquinho difícil, porque hambúrguer numa bike é muita coisa. Assim, Muito. era diferente de tudo que já viram. Exatamente. Então a gente tinha que levar a nossa geladeira, que era muito bonita a bike, né? É. Era tudo acopado. A gente a gente adaptou a bike de todas as formas possíveis para ser uma hamburgueria artesanal. E aí a gente colocou um charbroiler, a gente colocou uma fritadeira, a gente colocou... Aquecedor Na de bike? batata, Na bike. Aquecedor de batata. Um aquecedor de batata. Era bem um completinho. secador. E aí a gente montava toda essa estrutura e no evento a gente fazia o hambúrguer artesanal no evento. E vendia para as pessoas da feira, sabe essas feiras que tem na rua? Essas Sim, coisas? sim. E Feira funcionava. de food truck. A gente chegou a fazer o casamento do Maloca. A gente foi Exatamente. no casamento Com a dele. bike de Com a vocês. bike Com a de bike hambúrguer. Quanto tempo que durou mais ou menos a bike com o hambúrguer? Até 2019. Até 2019, e aí vocês viraram a chave pro negócio Pro de churros. Tá. Quando vocês iniciaram no churros com bike, vocês já imaginavam que vocês iam pro delivery? Não. A culpa foi dela. A culpa? Não culpa, porque assim, A Rafa, culpa boa, né? A culpa boa, por quê? Quando veio a pandemia, parou os eventos. Então, a nossa renda parou. Porque a gente trabalhava com hambúrguer nos eventos. Certo. Então, parou. Exatamente. A gente chegou a tentar o hambúrguer no delivery em casa, só que é muita concorrência. Hambúrguer no delivery. Já tinha uns caras grandes já Sim. voando com Sim. hambúrgueria Dependendo da e tal. região, tem 50, 100 hamburguerias. Sim. E aí a gente abria, vendia um pedido, dois. E a gente tava tendo muita perda, porque o nosso churros, a gente comprava carne, a gente boleava. Então a gente tava tendo muita perda de carne, muita perda de cebola, de tomate. Aí a gente parou, pensou, falei, não, vamos ver outra coisa. E nisso a gente já tinha comprado um carrinho de churros, que Legal. tava encostado na garagem. Tava lá parado. A oportunidade. A oportunidade. E como só a que, gente tava... Desculpa te cortar. Não, pode A gente falar. tava tão desesperado nesse período de pandemia, Sem Rafa. saber o que era. Tipo assim, eu tinha uma empresa lá na minha garagem e não sabia, tipo... Ficava procurando fora, É. né? Às vezes é isso, a oportunidade ela tá disfarçada ali, às Caramba, vezes a eu gente sei acha que é um fazer problema. tudo. Eu tenho ó, os equipamentos aqui, por que não? E aí, Foi quando foi começou. isso. Aí na pandemia a gente apareceu muitas pessoas boas também na nossa vida, assim, porque a gente fez parceria com uma banca de jornal. Certo. Aí a gente pegou um pedaço, pagou na prefeitura um espaço. Na rua. Então a gente pegava a energia da banca e montou a nossa food bike numa esquina, em frente a uma padaria. Isso já aqui em São Paulo. Aqui em Isso, São Paulo. Pirituba. Tá, legal. Então esse foi o início de vocês. Então só para eu tentar contextualizar, porque eu sempre falo aqui nos episódios, né? Eu prefiro conhecer a história dos convidados, na maioria das vezes, aqui na mesa, porque eu vou contextualizando como se eu fosse quem tá assistindo a Sim. gente lá. Então, vocês começaram com a bike de hambúrguer, e aí muito mais focado em evento. Eventos, exatamente. Aprenderam a trabalhar com o mercado de churros, viram que era um Aprendemos. mercado melhor, principalmente quando a gente fala de delivery. Compraram foi um carrinho que vocês compraram de churros? A gente mandou fazer, na verdade, Rafa. Tem uma empresa, que é um parceiro nosso já de uma longa data. São muito bons. E aí a gente quis fazer uma coisa diferente, sabe, Rafa? Que a pessoa olhasse o carrinho e já quisesse consumir Sim. pelo charme da coisa, sabe? Eu não quis fazer um carrinho comum, um carrinho daqueles que... Que só vai fazer o produto e pronto. Exatamente. De fato, é Eu bem quis bonita fazer a bike uma de vocês. história bonita, sabe? Que fosse bem chamativo, que a pessoa olhasse e quisesse vir visitar.
que às vezes ela não saberia nem o que tá vendendo ali, mas ela, Mas nossa, ela que viesse legal. só pela Pela bike. curiosidade de... E aconteceu isso que a Sim. gente tá. E dá muita credibilidade, né? Porque assim, quando a gente olha bike na rua, hoje em dia, principalmente perto do metrô em São Paulo, tem de vários tipos. E às vezes tem Exatamente. algumas que é óbvio que a gente entende que é pela condição da pessoa, foi o jeito que ela conseguiu começar. Mas que você fica até um pouco receoso da qualidade daquele alimento. É. Porque você vê no final do dia, às vezes, só uma cesta em cima de uma bike. E a bike de vocês, ela é muito bonita, ela é muito completa. É bem bem elaborada. estruturada. A pessoa ela fica com vontade de conhecer e de consumir antes dela saber o que vende, antes dela ela não tem aquele, putz, será que é bom ou não? A preocupação é, se a pessoa teve esse cuidado para fazer a bike, com certeza Vai o ter produto cuidado também é no bom. Vai produto. ser bom, Exatamente. exato. Legal. Quanto tempo que vocês ficaram só com os churros em ponto físico, em evento? 1 ano, que foi até a pandemia? No comecinho da pandemia todo, né? O ano da pandemia inteiro a gente ficou... É ambulante, Ponto. né, cara? Era vendendo na rua, ambulante de rua. A gente ficou esse período todo vendendo na rua. Foi aí que a gente começou a se levantar e conseguir colocar as coisas em dia. Porque Foi foi um baque a Foi pandemia. um pra baque, muita um baque. gente. Aí teve a fase vermelha, Rafa, que teve que recolher tudo de novo das ruas, fechou Sim. tudo. Aí a gente foi pra casa e falou, vamos tentar o delivery. E foi aí, na fase vermelha da pandemia, a gente começou Ela o delivery. Ele, não vai dar certo. Eu falei, vamos tentar. Eu não acreditava E eu no não delivery. vou fazer, então eu vou cadastrar. Cadastrei tudo no iFood. Hoje em dia, eu sei mexer pouco no iFood e ele que domina tudo. Porque ele, tomou gosto e... Comecei a estudar, né? Começou Tem a que estudar. estudar. E aí foi o que mudou a nossa vida. O churros mudou a nossa vida. Putz, que legal. Porque... Depois veio muitas pessoas que também foram agregando, sabe, Rafa? Sim, mas assim, o ponto de partida foi muito mais a necessidade aliado com a Sim. coragem ali, né? Foi. É o único caminho, então vamos. E eu acho que o alinhamento de vocês dois, porque igual você falou, você não acreditava, mas ela falou vamos. E aí você começou a se interessar, falou, já que a gente vai para esse mercado, eu preciso estudar e entender como que funciona. Hoje vocês vendem só através do iFood ou vende canal direto também quando se fala de delivery, né? Não, é só do iFood. iFood. Legal. Exclusivo iFood. Isso é A muito gente bom. hoje não... É assim, a gente tem um produto, Rafa, que ele tem que chegar rápido no cliente, né? E quente. E a gente não conseguiu enxergar outra solução que Sim. desse essa agilidade. O iFood hoje, a gente prepara o pedido em 10 minutos tá na casa do cliente. Tem muitas pessoas que falam, tentam motoboy próprio, só Não que dá. não ia chegar com a mesma qualidade. Não vai. Sim, Porque são muitos pedidos que tocam, assim, e tem que chegar quentinho no cliente. E o iFood tem essa rotatividade de motoboy. sim, de entregadores. Então chega quente. E uma dúvida. Qual foi a maior dificuldade no início, quando vocês cadastraram no iFood? Por mais que a plataforma ela se desenvolva, em 2020, 2021, o iFood também estava aprendendo com o mercado e sofrendo com as dores de crescimento. Foi muito tranquilo, cadastrou, ou vocês Não, tiveram dificuldade? E a ideia aqui, acho que é até legal falar para vocês, mas para quem está assistindo em casa, não é falar bem do iFood ou mal do Sim. iFood, é muito contar a trajetória de vocês, porque eu tenho certeza que muita gente está assistindo e está nesse impasse hoje, de nossa... Eu tô com negócio físico, eu coloco no iFood, não coloco. Então, às vezes, trazer o que vocês tiveram de dificuldade no começo vai ser legal para essas pessoas terem um norte O também. iFood mudou a nossa vida, Rafa. Não tem como falar que não. Tipo, tem o João até falou algumas coisas assim. O iFood muda a vida. E muda Sim. mesmo. Assim, o segredo é não desistir, Rafa. Porque eu e o Hélio, a gente comemorava muito quando tocava 6 pedidos. Exatamente. O dia inteiro a gente abria meio-dia e fechava 11h30. Tocava 6 pedidos e a gente comemorava. O dia inteiro, Rafa. Aí depois passou para 12 e a gente comemorava mais Tipo ainda. assim, até hoje eu tenho isso dentro de mim. O meu ponto de partida são 12 pedidos. Quando eu fiz 12 pedidos... A gente relaxava, recorde. falava, Você fala tá assim, certo. Tipo, caramba, meu. tá em 12. dia. Então ficou dentro de mim isso. 12 pedidos. Até quando a gente abre uma loja nova, né? Quando porque bate 12 pedidos, eu a falo, gente opa, comemora, tá? Ficou como se fosse um número mágico para sim. vocês. ficou ali 12. Hoje Pelo vocês menos fazem 12. muito mais que 12. Hoje a Um loja pouquinho do mais. centro, a loja do centro é a que mais toca, assim. Não sei se pela região, mas a loja do centro, só no iFood, eu acho que chega até 76 Por dia. Cara, isso é muito quando a gente traz pro nicho de churros, assim. É, porque é uma coisa que... Não, eu vou Que é até doce, trazer um papo dos bastidores que a gente estava conversando, que é justamente isso. Quando você pega algumas culinárias, essas culinárias elas abrangem o desejo e a necessidade. E eu trouxe muito do hambúrguer e da pizza. A gente estava conversando, o hambúrguer e a pizza, você consegue matar um desejo que você tá e tal, tem um prato diferente no cardápio, só que você também consegue colocar isso no momento que você se alimenta.
o doce, a confeitaria, o churros entra muito nisso, é muito mais o desejo, é saciar desejo. Sim. E aí a pessoa precisa escolher que nem sempre é racionalmente, né? Vem só pelo emocional, pela vontade de consumir aquilo. E é um desafio você alavancar, e é um produto que o ticket dele é mais baixo que a grande maioria, né? Então, Sim. para você conseguir alavancar a venda disso e fazer com que as pessoas aceitem, eu acho que deve ter região que a taxa de entrega, se bobear, é metade do valor do produto, ou quase Sim. igual. E as pessoas aceitam pagar, né? Exato. E às vezes a gente se olha assim, tipo, o churros, nosso churros começa a partir de 10. Certo. E tem taxa de entrega que é 25. A gente até se olha assim E vende e a nessa pessoa taxa. compra. A pessoa paga mais caro Então, na quer taxa dizer- do que Na no taxa produto. do que no produto. Quer dizer, tem público para tudo. As pessoas, quando acreditam na empresa, acho que elas compram, não tem porquê. A gente também preza muito na qualidade. A gente faz um produto que é um produto muito bem feito também. E aí acho que as pessoas já entenderam isso, sabe? Legal. E se vocês tivessem que pensar num diferencial hoje, fala assim, não precisa ser só alguns para marca, para ter um crescimento, né? Eu gosto de falar, para ter dado certo, porque vocês abertos com 3 unidades, ainda continuam com a bike de vez em quando vocês fazem eventos, né? A gente faz. Então, deu certo, assim. Vocês partiram de 6 pedidos por dia comemorando. Hoje o resultado já é muito maior. O que vocês acham que contribuiu ao longo do tempo, além da persistência de querer fazer acontecer, da coragem de ter entrado no iFood? O que vocês acham que são os fatores assim que contribuem para vocês? Eu acho que manter a qualidade dos produtos é um diferencial, porque tem muito doce de leite ruim por aí. Exatamente. E atrai por causa do preço, às vezes. E né? o doce de leite é o carro-chefe Tá. do Príncipe. Em segundo vem a Nutella, claro. E às vezes os clientes falam, é Nutella mesmo? Eu falo, Nutella só existe uma. Creme de avelã tem. Às vezes até soa grosseiro. Esse aqui que vocês trouxeram é o que vocês É o usam? doce. É o doce de leite. Olha que legal. E aí uma pergunta, vocês vendem isso no cardápio de vocês? Vendem. Vende Se a pessoa vidro. quiser comprar, nossa, muito legal. Porque aí você começa a ir muito além dos churros, você começa a abrir um mix de produtos. Sim. Tem gente que entra lá só pra compra. comprar o vidro. É. Tem gente que vai na loja, principalmente na loja do Morumbi. Eles entram, comem o churros e fala, tem esse doce para vender? Daí compra o vidro. E como nasceu isso? Vocês, de tantas pessoas perguntarem tem pra vender, que vocês... Exatamente. Exatamente. As pessoas queriam muito o doce, porque quando prova, come o churros e sente aquele doce artesanal, aquele doce bem feito, eles perguntavam pra gente, que marca que é esse doce? Como que é esse doce? Aí a gente... E aí ele foi procurar esse vidro que foi difícil. E ele, assim, ele não gosta de fazer qualquer coisa. A gente poderia pegar qualquer pote e colocar o doce. Mas ele quis esse vidro porque ele é bonito e, Sim. né? E tá na vitrine dos Tá grandes, na vitrine, né? chama a Sim. atenção. É Então- bem premium, é bem legal mesmo. Isso é uma estratégia muito boa porque você consegue aumentar o ticket médio, né? Exato. E tá presente os churros, de certa forma, quando a pessoa consome, ela vai ali, vai demorar, sei lá, 10, 15 minutos para comer os churros e acabou. O doce ela não vai comer de uma vez. Não, Então você ela vai vai ficar uma presente na colherada. casa do cliente Sim. por um período e ele vai ficar lembrando da marca. E por isso é importante trabalhar muito bem, né? Por isso que, putz, o vidrinho tem que ser muito bonito. Sim. E provavelmente deve ter gente que quando acaba esse vidrinho usa Vai pra alguma usar. coisa. Usa pra vai alguma usar. coisa. E é um presente, né? A gente Sim. quis ter essa ideia também pra ser um vidro bonito pra pessoa poder presentear alguém. Vira um porta-joia no final do dia, alguma Ainda coisa. mais pra... Eu sou fanática em doce. A gente trabalha com churros há 4 anos e eu ainda como churros. Come. E assim, seria um belo presente pra mim, assim. Sim, não, é bem legal. O café que tá aí do lado, como que funciona? Já tá pronto pra venda? Ainda não? Também. É que essa loja do Morumbi, ela não é só uma loja que vende churros, é uma cafeteria também. Por isso que a gente tem o nosso café com marca própria. 100% de vocês? 100%. Não tem mais, por exemplo, outra loja no espaço. Então vocês também servem café da Cafés. marca do Príncipe. Ah, legal, essa eu não sabia. E isso ajuda muito a trazer gente pra loja, às vezes Sim. pelo café, e a pessoa acaba depois pegando o churros. O churros, principalmente no almoço. A gente até fez um combo. Um churros e um café. E sai bastante. Às vezes ela vai pro café pra conversar com alguém, vai levar alguém pra uma reunião, e aí no meio ela acaba comprando churros Sim. e isso aumenta o ticket médio, né? Realmente. Ô, Rafa, pegando o gancho da sua pergunta, Claro. você perguntou assim, qual que é o diferencial? O diferencial pra gente foi o seguinte, a gente tentou manter a simplicidade do que é o churro. Sabe aquele carrinho que passa na porta da sua casa? Sim. E vende aquele Gostinho churros de no infância. papel, sabe? Bonitinho. A gente aprimorou isso, digamos assim.
Então a gente continua focado naquele churro simples. Por mais que tenha uma embalagem mais elaborada, graças à ajuda da PDV, a gente ainda foca no churro simples, sabe? Aquele churro tradicional. Sim. Aquela massinha bem feita, bem fritinho, bem crocante, bem macio por dentro, com doce de qualidade. Então a gente focou nisso, o simples bem feito, sabe assim? Sim, concordo. Eu vejo hoje muitos produtos... Eu não critico, para mim não tem nada de errado, mas eu vejo muitos produtos perdendo sua característica original. Eu não quero que suma Colocando a massinha de churros. Eu quero que ela apareça, que tenha aquela bem discretinho doce, mas que seja marcante, sabe? Senão vira o doce com gostinho de massa. E na É. verdade é o Exatamente. contrário, é a Tem que massa ser o com contrário. recheio. Eu vejo isso acontecer muito nos churros e eu nunca tinha parado para analisar. Eu nunca tinha parado para pensar que o churros isso estava acontecendo. Isso tá. E vejo acontecer muito no açaí também. O açaí As pessoas não estão vendendo mais açaí, estão vendendo confeito. Isso, exatamente. E aí o açaí começa a ser olhado como um sabor de sorvete, ao invés dele. Agora, os churros eu nunca tinha parado para analisar dessa porque forma. a pessoa, quero churros de Nutella. Pode pôr bastante Nutella. E aí, cobre o churros inteiro de Nutella, Come o churros nem mais aparece Nutella mais. do que o Sim, churros. é isso mesmo. No delivery, vocês tiveram desafios para viajar, e quando eu falo viajar, não só em questão da temperatura, mas até de, a melhor experiência. E aí, é outro ponto, que eu falei do iFood, eu falo da PDV. Não quero que a gente tenha a questão de que, a gente fornece caixinha ou não, mas para garantir que a experiência fosse boa, que o churros não virasse ao longo do caminho, porque não depende só de vocês, e se o entregador coloca Sim. os churros de ponta cabeça na... Infelizmente acontece. Isso acontece? Até a gente, graças a Deus, inclusive quero mandar um beijo pra Fernanda, que nos atende sempre muito bem. A gente até mudou a caixinha de churros de 4, porque ela era um pouquinho mais larga e toda vez chegava virado. O motoboy não carrega até hoje a gente ajusta, Rafa. porque o motoboy às vezes não carrega com cuidado, sabe? E aí chega tudo virado, churros no cliente, aí o cliente manda foto, fica chateado. E não é a experiência que a gente quer que ele tenha. Então, agora a gente avisa os motoboys, por favor, não pode virar a caixinha. E aí tem diminuído. Com a ajuda da PDV que a gente diminuiu a caixa, A gente ajudou ajustou muito. todas as caixas para ficar bem apertadinho e o churros E o não churros balançar, não virar, sabe? mas Sim. acontecia. No final é estratégia. Eu gosto de brincar que a embalagem, ela não tem que ser só... as coisas, todo extremo é ruim. Tem gente que fazia a embalagem muito funcional e ela não era bonita. Mas tem gente que só se preocupava com a embalagem. Beleza. Bonita. E ela tem que ser estratégica, que é isso. Eu vou ter minha embalagem, ela tem que travar meu produto a ponto... Porque tem isso, tem um entregador que não toma cuidado, mas tem outros que tomam, mas a rua de São Paulo a gente sabe como que é. Infelizmente, esburacada. E a gente pega, às vezes... Eles fazem o pico. possível, cara. Sim. É difícil para todo mundo. E assim, agora com esses ajustes que a gente fez, eu creio que os problemas que eram muitos caiu menos que a metade. Não tem mais reclamação. Não tem mais reclamação, Rafa. Ai, meu produto chegou virado. Não tem. Legal. Uma coisa que eu vi, e eu gostei bastante, foi uma coisa que me surpreendeu, a quantidade de avaliações que vocês têm no iFood, nas 3 unidades. Sim. Vocês têm uma nota muito boa no iFood, e vocês têm uma quantidade muito... Cara, que assim, sinceramente, eu vejo algumas hamburguerias que são famosas que lutam para ter a quantidade de avaliações que vocês têm nos churros. O que vocês atribuem isso, a quantidade de avaliações? Porque um bom produto, cara, para mim um bom produto ele não é sinônimo de avaliação. O produto a pessoa está pagando pelo que ela recebeu, então ela não é obrigada a avaliar. Ela avalia... Se ela teve uma experiência boa, ela vai querer falar que teve, entendeu? Sim. Rafa, que nem eu te falei aquela hora, graças a um programa seu que eu assisti, eu peguei a ideia de escrever nas caixinhas e isso faz total diferença. Os nossos funcionários também escrevem. Tem um que eu tô ali no pé todo dia, mas escreve às vezes e faz toda a diferença. Eu acho que chega com carinho. Eu acho tão frio a caixinha chegar branca, sabe? Sem nada escrito. E a embalagem também em si, né, Rafa? Sim. A embalagem também eles percebem é um carinho. o cuidado que tem para poder chegar o produto nele. Porque a gente pensou na caixinha, que nem essa caixinha que está na sua mão, a gente desenvolveu lá do zero. Sim, Sim. total. A gente fez a faca, a gente desenvolveu do zero. Essa aqui vocês que Do mandaram. zero. Porque assim, se eu falasse agora que eu conheço embalagem por embalagem lá da PDV, eu estaria mentindo. Mas eu tô vendo agora que a nossa doçura, vou até tentar mostrar pra câmera, não vai dar pra ler, mas dá pra ver que tem alguma coisa escrito. Que a nossa doçura seja contagiante, bons churros. Inclusive em 2 cores, pra poder mostrar que teve alguém se preocupando. Que foi embalado com carinho, que foi preparado com carinho.
Os meninos também preparam com carinho, eles escrevem nas caixas com a letra bonita. Então, acho que tudo isso conta, sabe? Para chegar lá e o cliente ficar satisfeito, ir lá e avaliar. Sim, foi do episódio da Aline, da Jones, que Sim. ela fala... Ela fala que escreve em todas as caixas. E eu pensei, se ela que vende muito mais do que a gente, porque ela tem hamburgueria... E tem esse cuidado, esse cuidado, carinho, por que não a gente não fazer também? né? As boas ideias... Sim, com Sim. certeza. E ela compartilha justamente para que isso Pra inspire. inspirar outras pessoas. E fez total diferença. Rafa, as avaliações subiram muito mais depois que a gente começou a escrever recadinhos. A gente escreve frases motivacionais mesmo, assim. Mas e mudou muito. É isso. São frases que devem ser fáceis para vocês acharem. Sim, porque tem na frases internet. curtas. Curta. E para outra pessoa faz total diferença. Faz. Exatamente. Ela não espera. Eu vi que na parte de trás da caixinha vocês têm também a história da marca ali, né? Sim. E a missão, visão e valores. Sim. De quem que veio essa ideia e o quanto que vocês acham que isso também importa para o cliente lá na ponta? Isso aí foi coisa da Aline. Isso daí foi uma ideia minha já de empresa, de quando eu pensei na empresa, sabe? Eu pensei que a empresa tinha que ter uma missão, ela tinha que mostrar por que ela existe, sabe, Rafa? Então eu acabei idealizando isso, e aí foi assim. Legal. Isso eu acho que mostra muito da transparência da marca, né? Porque hoje em dia o delivery ele é muito frio, né? Vocês falaram da caixinha, a caixinha ser branca e tudo mais. Ele é muito frio. E as pessoas, no final, se conectam com pessoas. Então, quando você começa a gerar esses pontos que a pessoa entende o que está acontecendo lá do outro lado, Sim. que o entregador ele só fez a entrega, mas ele não teve um contato, é a hora que você consegue se comunicar, de fato, com aquele cliente. Então, é super legal a forma como vocês trabalham com a embalagem, porque por eu estar nesse segmento, eu vejo muita gente que, assim, gasta dinheiro, investe em embalagem, mas na hora de fazer a arte da embalagem, fala assim, coloca meu logo aí. E fica só no logo. E a pessoa tá pagando uma personalização que seja na PDV ou Ele qualquer vai outra ler, gráfica. ele vai ler, vai chegar lá na mão Sim. dele, ele vai saber quem é você, sua história. Por Total. que você tá ali? E vou Né? falar uma coisa, Rafa. A gente tem um cliente, desde a época que a gente estava no hambúrguer. Ele guarda todas as frases que a gente escreve. Ele mandou pra gente outro dia no Instagram, né, meu amor? Ele guarda, ele tira a caixinha e guarda todas as frases. Ele Mais falou, de 100 pedidos. Nossa. ele tem na nossa loja mais de 100 pedidos. São 2, na verdade. Sim. O churros por si só já é muito bom. Mas aí você começar a entender que você vai muito além dos churros. Você me falou isso no WhatsApp. Eu falo, é a minha frase, não é só churros. Sim, não, muito bom. E as pessoas querem se conectar, querem entender quem está por trás da marca, o que acontece ali por trás, quais são os valores. Eu acho que hoje a gente vive num mundo de comunidades, né? Então, cada um tem os seus valores e aí a pessoa que se identifica escolhe e fala, eu quero estar junto dessa marca. Ela me representa. E aí, quando vocês conseguem comunicar isso, vocês conseguem atrair pessoas que estão vinculadas com a sinergia de vocês. Falando agora de delivery, voltando para iFood, para ticket, as pessoas sempre falam, né, do desafio de ser um ticket um pouco menor na confeitaria muitas vezes e ter que lidar ou com a pessoa achando que não vale ou com a taxa sendo similar ao valor do produto. Como que vocês lidam hoje na plataforma com questão de cupom? Vocês precisam colocar hoje ainda muito cupom? Vocês usam pouco? Como que funciona para dar um norte para as pessoas? Porque, de fato, vocês conseguiram crescer, manter e abrir outras unidades com essa fórmula validada e também com o delivery sendo o canal principal de venda. Olha, Rafa, eu acho assim, essa questão de cupom eu nunca fui muito a favor. Eu sendo bem franco e sincero, eu sempre achei desde lá do começo que acho que era um pouco desvantajoso para mim como empresa, o cupom. Porque no final era custeado por nós. Sim. E aí eu achava que, como você disse que já tem um ticket médio um pouco mais baixo, isso daí acabava baixando muito mais para nós. Aí eu optei por dar o frete grátis. Não sei se entra como cupom, mas o que a gente sempre fez desde o começo é dar frete grátis. A gente tem frete Mas tem grátis. pedido mínimo, né? Tem o pedido mínimo de 20 20 reais e a reais. pessoa tem um frete grátis até 3 km. E aí a gente vem assim desde o começo. Eu nunca utilizei cupom, nunca. Tem aquele cupom que a gente sempre usa, que é a partir do quarto pedido. É Esse a gente um de mantém. fidelidade, que a pessoa tá. compra De 3 fidelidade, a pedidos gente e aí ganha o quarto, mais ou menos assim. Tá, mas aí beleza. Aí você tá fazendo meio que um
uma ação para você manter um cliente que talvez no quarto ele ia falar, agora eu não vou querer churros, eu vou comer, sei lá, donuts. Ou quem olha açaí como sobremesa vai pro açaí. Você fala, não, continua comendo churros porque Sim. você vai ganhar um benefício. Você coloca a pessoa meio que numa rodada de Sim, jogo, né? sim, Ela sim. tem que completar E a quantidade. isso engaja, as pessoas Engaja. querem, elas me mandam mensagem no Manda particular. chat. Falando do cupom. Quando que tá o meu cupom? Vai vir quando? Ah, elas querem saber como querem tá o saber. ranking. Cupom. Legal. No ponto físico, vocês têm cupom fidelidade também? A gente tem um cartãozinho que a PDV fez pra gente. Ah, legal. Que a pessoa compra 10 churros, a gente vai ali carimbando e aí Ganha um. no 11º é grátis. Isso é mostrar muitas vezes que o óbvio funciona, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente quer inovar em muita coisa Não precisa, e tem algumas né? coisas Tem umas que... coisas ainda que é lá do passado que E funciona as pessoas muito. pedem. Cadê o cartãozinho fidelidade? Aí Eles ele cobram. falou com a Fernanda e desenvolveu. É, vou falar que não igual era antigamente a geladeira da minha casa, mas eu sinto saudade de imã de geladeira, por exemplo. Que É um não tem negócio- mais, é verdade. Não, e é um negócio com custo super barato, sabe? Inclusive quem tem venda direta, às vezes coloca um QR Code, manda, porque você vai estar lá E na fica cozinha. lá na sua, fica Nossa, lá deu dentro uma boa da casa ideia, do cliente. Imã de geladeira Imã de é geladeira. uma coisa que eu sinto falta. Eu não, só que é isso, a pessoa que vai colocar o imã da marca que ela gosta, né? Antigamente eu lembro que a geladeira parecia um gibi. Que nem dava pra ver direito a geladeira, né? Não, de tanto imã que tinha. Agora, se a pessoa gosta da marca, ela vai deixar. E é isso. A pessoa vai estar passando pela cozinha dela, ela vai bater o olho, às vezes ela tá lá entre, putz, vou cozinhar alguma coisa, não vou, ela vai lá e escaneia Pede. ali o QR Code e É pede o verdade. delivery. É uma coisa boa. Trazendo agora para a processão da expansão de vocês, eu tento sempre separar os episódios entre as fases do negócio de vocês. Vocês tiveram a fase de sair da bike e ir para a loja, e eu acho que isso deve ter sido um salto para vocês que gerou muita expectativa de como que vai ser e tudo mais, e depois de abrir outras lojas. E quando vocês abriram outras lojas, vocês já começam a lidar com mão de obra, com não estar presente no negócio. Sim. Já deu para ver que vocês são muito apaixonados pela marca, pelo negócio, tudo que Sim. envolve. Como que foi quando vocês tiveram que abrir outras unidades e ver outras pessoas operando aquelas unidades? Como foi? Treinamento, contratação? Até hoje é um desafio muito grande, né, Rafa? Porque assim, desde quando a gente parou de fazer evento e migrou para o delivery, a gente primeiro teve que sentir como que seria a aceitação do produto, como que chegaria no cliente, e aí até assimilar tudo isso e as pessoas entenderem que era uma coisa que poderia virar uma loja, a gente demorou um período bem grande aí, demorou uns 2 ou 3 anos. Quando veio a primeira loja, ela também não veio loja física, loja de rua, ela veio uma loja focada para o delivery, Sim. né? E aí a coisa foi Que é a loja do centro. profissionalizando um pouquinho mais, digamos assim. Eu saí da minha garagem e já fui para uma cozinha mais industrial, uma coisa mais... Uma empresa maior, Tá. né? Quando vocês estavam em casa foi quando teve aquela foto que tem você com o filho de vocês, Sim, com a sim. sacolinha. Aí era em casa ainda. Era na garagem da nossa casa. É, recentemente a gente tirou a garagem, porque no fim, a primeira loja, que era a da garagem de casa, a gente só abriu a loja por último agora, É. que é a loja de Pirituba. Foi A a da última. garagem continuou, não na garagem, obviamente, a gente construiu uma cozinha no fundo de casa e continuou operando lá, mas ficamos A gente saiu quase uns 5 3 anos lá. meses. Ficou quase 5 anos na garagem conseguindo operar. Mudamos tem meses. Tem 3 meses, eu acho, que a gente tirou de casa total e agora é a loja física. Quanto de espaço precisa, assim, para alguém que vai começar para um negócio É de muito churros? pequeno. Pra você ter uma noção, a nossa primeira cozinha, que era numa Dark Kitchen lá na Barra Funda, ela tinha 7 metros quadrados. E dava para operar tranquilo. Tranquilo. Porque o churros é tudo muito enxuto, né, Rafa? Eu penso assim, se a gente consegue fazer em um carrinho, porque qualquer espaço vai dar certo. Isso é bom porque ele não precisa de um Espaço investimento enorme, alto, né? Em equipamento, em espaço e tudo mais. Aí veio agora uma outra pergunta, que é um ponto que às vezes é um pouco sensível, não sei para vocês. Quando algo não requer tanto espaço e tanto custo de equipamento, você acaba tendo mais pessoas querendo empreender ali. Do que, por exemplo, vou montar um salão e vou precisar de uma cozinha de, sei lá, 50 metros quadrados. Não, eu consigo começar no espaço de 7 metros quadrados. Consigo começar só com os equipamentos do carrinho. Isso traz ou trouxe algum momento muito concorrente para vocês? Nossa. Iniciando de qualquer Poxa, forma ali? Rafa, você pegou num ponto que para mim assim me deixa até um pouquinho mais com sentimento aflorado. A gente começou assim, e aí a gente
eu sou uma pessoa que acaba, às vezes, falando demais, sabe? Foi subindo um pouquinho, fui ficando muito feliz e eu gosto de ver você bem, eu quero compartilhar. Se eu tô indo bem, por que você também não pode estar indo bem? Sim. Só que às vezes você acredita em pessoas erradas e aí a gente foi tomando muito tombo assim. Sim. Eu abri para algumas pessoas o nosso segredo da nossa empresa e para algumas valeu a pena e para outras Sim. não, Tá. né? E até hoje tá assim, porque a pessoa às vezes tem muito disso, ela quer te ver bem, mas não melhor Mas que não ela, melhor que ela. Esse é o problema. né? Eu trago essa pergunta porque é um mercado que, quando você tem uma barreira de entrada baixa, é muito fácil de você ter muitos concorrentes vindo. E aí, essa parte do segredo é importante, os diferenciais, né? E é muito difícil, porque eu vejo que o empreendedor, ele quer muito ajudar. Porque vocês sabem a luta que é Muito. Sim. para vocês conseguirem manter o negócio, fazer o negócio andar, evoluir. Então, quando vocês veem alguém na jornada, eu acho que a primeira coisa não é aquele negócio de concorrente. É aquele negócio de, putz, alguém vai passar pelo que a gente já passou, deixa eu dar um toque para ele não errar onde eu errei. Só que ao longo do tempo a gente vai criando uma casca mais dura que Sim. vai fazendo com que a gente fique receoso de compartilhar a informação. Vai se fechando um Exatamente. pouco. Às vezes você passa para muita gente e aí, é que nem eu te falei, tem gente que merece, tem gente que não merece, né? E eu acabei falando para algumas pessoas, eu ensinei algumas pessoas tudo que a gente sabia. Perdemos alguns amigos. A gente perdeu muito amigo. É por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, empreender é solitário. E é solitário Sim. mesmo, é real isso, cara. É Você porque- tá sozinho ali no jogo. Sozinho. É difícil, cara. E aí, foi assim, a gente foi falando, até que agora é o nós segredo dois. da marca. Não. É eu e a Gil e eu e ponto final. Vamos expandir, vamos tocar daqui pra frente assim. O que ficou passado, tá enterrado, já era. Sim, sim. Isso é necessário porque, às vezes, é super importante ter isso definido até onde... Eu já escutei várias pessoas falando, algumas de fato exercem, tá? Mas eu vejo muita gente falando assim, eu abro tudo do meu negócio. Mas aí, quando vê alguém fazendo algo igual, se incomoda. E É. incomoda mesmo, Sim. sabe? Eu sei bem como que é esse sentimento, incomoda. Só que aí a gente tem que, então, definir qual que é o limite. Até onde, Até onde eu vou... posso falar. Exatamente. Exatamente. Normalmente eu trago as pessoas no podcast e eu pergunto: tem algum assunto, tem algum tema que não querem falar? Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem que ter um tema ali que, cara, aqui eu não sinto a vontade de falar. E tá tudo certo. Porque os outros temas, quando a gente expõe, automaticamente a gente tá abrindo para outras pessoas fazerem. Mas tem gente que tem o copia, mas não faz igual. Tem gente que faz exatamente igual, né? Isso é um problema. E teve, viu, Rafa? Teve muita gente. Teve uma vez que copiaram até as nossas fotos, que a gente faz as nossas próprias fotos. Replicou. No E iFood, fez uma no loja. iFood. Mandaram pra gente, olha aqui, Tem estão usando loja as no fotos de iFood vocês. que é a do Príncipe, que tá lá, só que Com outra Com marca. outro nome. Sim. pegou o Tiram meu o nosso cardápio nome. inteiro e tá operando, tá vendendo churros assim. Só que aí tem aquela vantagem, só você é você, né? Tipo assim, ele pode tentar copiar, mas ele não vai chegar Ele tá com a em nossa tudo. foto, mas não vai chegar daquele jeito. Não vai, porque a gente tem todo um trabalho por trás, né, Rafa? Não é caixa, é delivery, Sim. é investimento. E a gente treina os nossos funcionários pra mandar do jeito que a gente As sempre 3 fez. lojas, Rafa, pra você ter uma noção, opera idêntico. Quantas pessoas vocês estão hoje no time, assim, em geral? 3 pessoas. 3 Porque pessoas eu você e o consegue Hélio, operar. Uma pessoa na cozinha opera. Aí você precisa de uma pessoa pra olhar iFood. É. Uma Mas- pessoa toca, Rafa. Se for só delivery, 2 pessoas no máximo. Tá, legal. E trabalha com folga ainda. E eu e o Hélio ainda trabalham todos os dias. Todos os dias, porque na folga das pessoas a gente cobre as folgas. Eu vejo. Primeiro, isso de vocês trabalharem, foi até bom ter falado, porque tem muita gente que. A verdade, tomar cuidado do jeito que eu vou falar, mas as pessoas às vezes falam, saia da operação, saia da operação. Eu sou uma das pessoas que falam, mas não é sair da operação de largar a operação. É de conseguir ter um olhar minimamente estratégico. E vocês, depois de 3 lojas, continuarem indo para a loja, faz com que vocês saibam qual que é o momento do negócio para vocês consigam acertar mais ainda Sim. quando for abrir a quarta. Porque eu vejo que tem gente que abre a primeira e quando vai para a segunda já fala, eu não tenho mais que trabalhar. Eu só tenho que ficar em um escritório. Tem como. E aí a pessoa perde a mão do próprio negócio, né? Sim. Não tem como, Rafa. Você tem que estar ali presente. E vocês gostam também, né? Eu gosto. Eu falo pra ele, às vezes eu, tipo assim, às vezes eu tô lá, não consegue, quando você não consegue ficar quieta, eu vou lá, a menina tá lá.
Tá lá fazendo, né, A trabalhando. Gil, eu falo que a Gil, ela trabalha mais que os funcionários, Rafa. Mas é de porque mim, eu não consigo, sabe, ficar parada. Tipo, eu tô na loja, eu tô lá. Antes de vir pra cá mesmo, eu acho que eu escrevi em umas 100 caixas. É. Se tem tempo ocioso, vocês escrevem na É. caixinha. Quando não tá fazendo nada, não tá tocando pedido, bora escrever na caixa. E o time também. Também. Sim. Cara, isso é muito legal. É bem o que a Aline falou, né? Sim. Não tem pedido, encosta Eu aí. lembro dela, pode ser qualquer um, tá lá, pega a caneta e escreve. E é justamente isso, porque a gente viu que trouxe resultado, que a gente alegra os nossos clientes. E de fato, hoje vocês já têm toda uma bagagem, né? Vocês já têm embalagem personalizada, sacola personalizada, pô, a embalagem do café, a embalagem do doce de leite, sensacional. Mas isso conecta, porque quando você vai falar de multinacional, por exemplo, você vai falar de um McDonald's, muito difícil o McDonald's conseguir parar. Ele já tem os processos minimamente calculados para escrever algo à mão. Não tem E como. quando você faz algo personalizado na caixinha, é muito legal, igual a embalagem de vocês. É muito legal. Tem vários gatilhos ali de Instagram, de agradecimento pela compra, tem uma frase legal em cima e tal. A missão, visão e valor. Mas quando você coloca algo à mão, a pessoa fala, alguém parou e fez aquilo pra mim. Foi específico. Exclusivo. E você consegue tocar no ponto de memória afetiva. E aí a gente já começa a entrar em churros, em doce, em confeitaria, que é esse desejo, que é essa questão da compulsão alimentar. De às vezes a pessoa encontrar no doce aquele momento de alívio do dia, que às vezes teve um dia super estressante. E aí eu não sei se vocês fizeram esse racional, mas no final do dia é isso. A pessoa comprou um churros, seja no almoço, seja na janta, porque ela teve o dia dela não tá legal. E aí ela vem e fala, eu quero descontar a comida. E além de vir o doce para dar esse alívio, ela abre a caixinha e tem uma frase motivacional escrita à mão. Então, você começa a construir de fato fã. Você não tá vendendo só churros, você tá vendendo experiência, né? Verdade. Ele fala, não é só churros, e é isso. A gente quer promover uma experiência boa pro cliente. Eu quero, Rafa, quando eu penso no meu churros, eu quero que a pessoa morda, ela sinta aquele sabor e se torne inesquecível para ela. De todas as formas, inclusive na embalagem. Legal. Sabe assim? E tem muito cliente que fala, só a embalagem de vocês já é um mimo. Eu quero que quando você sentir vontade de comer um doce, você vai pensar no meu doce. Isso é legal. Você quer marcar ele pela experiência, né? As pessoas falam, qual que é a primeira marca que você pensa quando falar de doce, quando falar de churros? E é o que a gente tem que mirar. Tem gente que fica assim, mas é difícil. Mas se a gente não mirar no mais difícil, se a gente mirar no baixo, a gente vai fazer mais baixo ainda. Isso é muito legal. Vocês pensam em franquear a marca ou não? Não tá no... É uma conversa que a gente já teve, que ele já Eu tenho foi já atrás. desde o começo, Rafa. Tipo assim, eu tô formatando ela para esse caminho, sabe? Tá. Mas tem alguns medos, viu, Rafa? Eu tenho medo de perder a qualidade da massa, a qualidade do produto, de entrega. Vai ser uma coisa que você tem que fazer desafio. todo um estudo. É um desafio. Né? Tem que estudar muito. Eu vou dar uma opinião aqui de fora, que eu acho que eu nunca falei aqui. Mas o Maicon da Just, que, enfim, a gente tá sempre junto, ele tem hoje a Just Burger e ele pensava muito em franquear por causa dos resultados que tinha a empresa. E aí um dia a gente foi conversar com um amigo nosso em comum, que é o Guilherme do Grupo Rão, lá do Rio de Janeiro, e o Guilherme falou, você franquear tem um bom caminho e tal, falou todos os benefícios, você só precisa definir uma coisa. Você vai ver sua marca sendo tocada por alguém que não criou, que às vezes não vai ter o mesmo cuidado, por mais que vocês tenham todo o suporte ali, a parte da franqueadora. E aí, o que o Michael fez, basicamente? Ele pegou, manteve a Just própria, e aí agora ele tem uma franqueadora de pizza, que é a Han Forneria. Porque ele entendeu que o amor que ele tinha na Just não ia deixar ele ver. Mas é uma atitude que ela tem que ser tomada meio racional, meio emocional. Se você for só pelo emocional, às vezes você quebra o negócio. Se você for só pelo racional, às vezes você se frustra. Porque, tô ganhando muito dinheiro franqueando, mas você não tá feliz com o que aconteceu, com o que vocês construíram. Então esse é um ponto de pensar. Se você for só emocional, às vezes você vai estar feliz da vida com o que você fez, mas você vai quebrar o negócio ao longo do tempo que você não tá tendo racional. O que eu perguntei é porque toda a identidade visual de vocês é muito bem trabalhada para ser replicada. Então eu tenho certeza que tem gente que recebe em casa e acha que é franquia. Já começa a pensar em aonde tem outras unidades. Agora,
com a barreira de entrada, com investimento baixo, de certa forma, que vocês têm para abrir outra unidade, falando de equipamento e espaço físico, dá para expandir muito em São Paulo ainda, né? Muito, Dá. muito. E, inclusive, no caminho pra cá, eu e a Gil tava até Conversando. tocou nesse assunto. Eu falei assim, a gente tá numa região que a gente vende, mas vende bem pouco. Por Porque quê? é muito populoso Será que essa o raio região. ainda não tá cobrindo legal? É um estudo que a gente tem que fazer. Tá. E tem que ser pra ontem, assim, sabe? Vocês vendem bem, mas vocês acreditam que dá para... Dá, essa região aqui, acho que é uma região que... É. A nossa, Pode falar? Não, pode a falar. nossa região mesmo, ali a gente mora em Pirituba, a gente entrega em uma parte de Osasco, mas Osasco é muito grande. Tem muita gente que nos cobra, que não entrega, tipo, eu peço do meu serviço, gente mas eu que- queria pedir em casa, não entrega. Tem gente que não vai pela taxa, Sim. que nem a gente agora, que a gente mudou o endereço lá de casa, as pessoas estão mandando mensagem no Instagram falando assim, não consigo comprar mais porque a taxa Tá querendo ficar rico Taxa. nas minhas custas? tá Porque desse jeito. exatamente, subiu demais a taxa de Ela entrega. pagava, era grátis, agora ela vai pagar, R$12, ela não quer pagar. Porque na verdade não é nem que subiu, é que vocês mudaram o estabelecimento. É. Exatamente. Tá, legal. Antes de vocês empreenderem, antes de vocês montarem a food bike de hambúrguer, vocês já tinham um negócio ou não? Foi o Não. primeiro negócio foi CLT, os A dois. gente era CLT e era o mercado de moda, a gente trabalhava, não tinha nada a ver. Nada. E como que foi essa virada de chave para empreender na questão de algumas crenças que a gente tem na vida que empreender ou é muito difícil. Normalmente a pessoa tem uma crença, um extremo, ou é muito difícil ou é muito fácil, assim. Eu vejo muitas pessoas, eu fui um desses lá atrás, que vou empreender, ano que vem eu tô com um carro zero, daqui a 3 anos eu tô na Disney e minha empresa tá rodando sozinha. A gente Qual não que era a acredita, né, Rafa? Qual que era a mentalidade de vocês? A gente não acredita, né, que é quando vê as pessoas falando, é difícil, não sei o quê. E é tudo difícil. isso que as pessoas falam mesmo. Tipo assim, eu trabalhava CLT. E eu sempre fui infeliz CLT. Ele sempre falou Sempre pra mim, fui desde que infeliz. ele se conheceu, eu quero ter o meu negócio. O Eu meu não gosto sonho- de ter alguém mandando em É, mim. eu detesto ser mandado por alguém, então falei, não é pra mim. E aí era muita perseguição no trabalho e tal, falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim. Eu tenho que fazer. E como eu sempre fui da gastronomia, a gente gosta muito Ele de cozinha cozinhar, muito bem, de fazer muito comida bem. e tal, falei, tem que ser alguma coisa relacionada à comida. E aí fiquei nessa. Meu sonho era ter um food truck de hambúrguer, Rafa. Era o meu maior sonho do mundo, era esse. Porque eu vejo esses caminhões aí vendendo hambúrguer, eu acho Ele até fenomenal. chegou a dirigir um... Eu amo food truck, cara. Acho que É bem legal. eu acho que é muito Eu já fui em algumas feiras que eles chamam de food park no final do dia. muito É muito top, legal ver cara. várias Cozinhando num operações. caminhão, falando, nossa, que top. E você vê aqueles caras fritando os hambúrguer, fazendo smash, mano, eu babo nisso. E um cara. mix de variedade, né? Que fica Sim. bonito, cada um com a sua É, cor. fica lindo, Sim. cara. É bem legal. E a parte de empreender juntos, porque é outro desafio também. Nossa, muito desafio. A gente já teve um episódio muito focado nisso, então, a gente sabe que é complexo, mas como que vocês se alinham? Ao longo do tempo foi melhorando ou só foi piorando? Não, era bate-cabeça direto. Mas é eu assim, acho... pode falar vamos você primeiro. separar, tem que separar, Rafa. O negócio é separar. Você cuida do quê? Eu sou operação, um pouco de gestão. Você é o quê? Você é financeiro. Tá. Você é... Ele trabalhava como comprador no CLT, então ele continua como Eu sou o comprador. comprador por isso que da você que empresa. negocia lá as embalagens. É. Eu que sou o comprador E eu- da empresa. Pago, né? Eu fico na parte do financeiro. Ela é o banco. Então eu a sou... gente, a gente Um gasta, dividiu o outro assim. paga. E é bom porque um coloca freio no outro, né? É. Sim. Porque se você E tá vou te comprando falar, mal- ele é outro homem, viu? É outro homem porque ele se controla muito mais hoje. Porque hoje ele tem um negócio dele, então ele sabe que ele não pode gastar muito. Sim, é muito mais estratégico. O É. bolso que vai doer é o de vocês no final. Sim. E vocês conseguem ter um alinhamento familiar de não... E aí a minha pergunta é muito no sentido de saber mesmo, porque cada caso é um caso. E uma dificuldade que eu escuto muito é, a gente vive do negócio, é igual vocês falaram, a gente abre hoje ainda de segunda a segunda. Mas deve ter algum dia no ano que vocês tiram pra vocês. Olha, Rafa, às vezes a gente fala, né? A gente fica com dó do nosso filho, que no fim ele só tem 3 anos e meio. E às vezes ele fica, ai, mamãe, queria tanto ir pra praia. E a gente fala, vamos fechar um dia? Vamos? Fecha um dia, a gente Às vezes vai. a gente faz isso, faz isso. Tipo Semana- assim, você tem que fazer, cara. Sim. Tipo assim, desliga tudo. E Marcha. vamos. É, Nem que feche, infelizmente, feche uma loja ou deixe uma loja só delivery, não atende público.
Mas a gente Porque faz. daí dá pra tocar, sabe? Se você, tipo assim, a loja lá do Morumbi, por exemplo, que tem um fluxo grande de pedestre. A gente fecha uma porta e deixa só o delivery funcionando. Que aí Porque uma lá, pessoa toca. Porque lá sempre tá eu e o funcionário, ou o Hélio e o funcionário, ou nós três. Porque lá não dá pra ficar só uma pessoa atendendo público e delivery. Tá. Eu pergunto isso porque é um desafio e muitas vezes a gente não consegue sair da operação de cabeça. A gente sai de corpo, mas a nossa mente fica Tá lá. voltando pro negócio. E foi muito legal vocês terem falado de fechar, de abrir mão, porque assim, as pessoas falam muito sobre regras de disciplina, né? De, porque você tem que fazer. Só que no final do dia, não adianta. Se você tá sentindo no coração de, putz, eu tenho que fechar, eu tenho que sair com meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, ou até entre vocês dois mesmo, Exatamente. é necessário. Porque senão não adianta. Você bate a meta de faturamento, mas você começa a sentir um vazio de outras coisas do dia a dia. sim. E o corpo também responde. Esses dias a gente ficou A gente tá doente com frequência, sabe? E é o corpo, porque a gente não para. É a imunidade, né? Que É a imunidade. É muito trabalho, né, Rafa? É uma coisa para estruturar. E na outra ponta, pelo negócio de vocês ser um negócio de cuidado, de detalhe, não deve ser fácil achar gente que se preocupe Não é. com isso, né? Não. Tem muita rotatividade de funcionário hoje. Olha, Rafa, a gente já passou algumas pessoas na empresa. Tipo assim, as pessoas não têm o cuidado que você tem. Tipo, o produto tem que chegar naquele padrão de qualidade no cliente. E às vezes um funcionário não tem o cuidado de fazer o desenho bonitinho em cima Sim. do doce, fritar a massa no ponto certo. Né? Porque não pode chegar cru, não pode chegar duro. Então, Só que tem no o ponto decorrer certo desse de tempo, fritura. a gente aprendeu o perfil ideal para poder trabalhar O na padrão. empresa, sabe? Ah, tá. O perfil ideal. Não é o padrão do produto, é o perfil Não, ideal do funcionário. E aí a contratação fica muito mais Fica fácil. mais fácil. Você tem Tá. que entender o tipo de pessoa que vai dar melhor para poder operar e fazer um bom produto. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Sim. Exatamente. Eu falo que é muito igual um time de futebol no final do dia. Tem que estar todo mundo, cada um no que sabe fazer de Alinhado. melhor. E tem gente que pode ser muito boa, mas que não vai se enquadrar no time de vocês por causa dos valores Sim. de vocês, da cultura, É. do comportamento. Mas foi bem pouco, a rotação é bem baixa, bem Rafa. pouca. A gente está com as pessoas já há bastante tempo, assim. Desde quando a gente Graças a entrou, Deus. que nem hoje a gente ainda está focado muito em família, a gente ainda é uma empresa muito familiar, mas já está entrando pessoas de fora. Né? Conforme você vai crescendo, você vai expandindo, você vai Sim, precisando sim. contratar mais. Mas assim, é muito treinamento, sabe, Rafa? É muita insistência, muito, faz assim, faz assado, tem que ficar ali presente. Fica de olho na massa, se a massa tá saindo do jeito que tem A que gente sair. ainda está nisso. Claro que se a gente ficar bitolado nisso, a gente não consegue expandir. Eu senti isso na pele, porque eu ficava muito na operação e eu acabava gerenciava. Não conseguia ver conseguia outras expandir a coisas, marca, né? sabe, Rafa? Aí a Gil assumiu esse papel. Hoje ela toma conta total das lojas. E aí eu consigo pensar e expandir e escolher o bairro melhor para poder abrir outra loja e tal. A gente já teve alguns retrocessos, mas tá caminhando Tudo é para frente. aprendizado. Sim. Tudo que a gente passou foi aprendizado. Assim. Um grande amigo me fala que se você gastou dinheiro, mas você aprendeu, você investiu no final do dia, né? Exatamente. Quando você vai estudar, você não gasta para você aprender alguma coisa, acontece. E eu acho que tem um risco que é aceitável vocês tomarem pelo que vocês falaram. A barreira de entrada é baixa. É. Então, às vezes, vocês vão esperar muito, muito, muito para entrar no lugar. Quando vocês entrarem, alguém já foi na frente. Sim. Dá para tomar o risco, porque muitas vezes o equipamento você leva de um lugar para o outro. O ponto físico não precisa ser um ponto físico tão grande. Às vezes você consegue uma condição de negociação para validar aquela região. Exatamente. E o foco de vocês é delivery. Isso também é muito bom, porque você não tem que gastar com arquitetura de salão. Sim. Não. Não tem um salão grande e tudo mais. Mas é uma vontade, tipo, um dia montar um salão maior? Vocês têm isso ou não? Eu quero expandir delivery e ir embora. Ou vocês nunca pensaram nisso e vão pensar agora? Loja grande, assim, a gente fala que a gente não tem vontade de ter. Não. Loja grande. Eu sempre fui focado naquele pequenininho, sabe? O quadradinho pequeno, Rafa. Eu não gosto de salão gigante com 200 monte de pessoas mesa. dentro. Eu acho que é muito mais funcional para o meu negócio esse quadradinho pequeno. É uma operação pequena, porém que funciona bem Exatamente. e consegue dar vazão se tiver um número de pessoas. E o modelo do Morumbi, que tem café, né? É, a Do cafeteria. Morumbi e de Pirituba. As duas? Duas cafeterias. Então já tá É, a praticamente diferença do consolidado na Morumbi rede. é que do Morumbi já tem a casquinha de açaí.
Pirituba a gente vai colocar. Tá. Então o café já é muito presente dentro da marca. Já. E É aí, porque combina, né, Rafa? sim, muito. E daí que veio, então, fazer o café. É um café próprio? Próprio. Tá, legal. E aí a pessoa ela pode comprar, levar pra Pode fazer em comprar, casa. exatamente. Mesma estratégia do doce de leite. Moído ou grão. Moído ou grão. Mesma estratégia do doce de leite. Então, Sim. a pessoa consome no local, gostou, leva pra Leva pra casa, casa. vai ter a embalagem lá em cima do balcão, dentro de algum espaço da casa dela o tempo inteiro. Exatamente. A gente pensa também muito em outras vertentes, sabe? Tipo, você falou da Just. Esses caras, pra mim, são case, assim. Que nem eles validaram um produto, ele validou o hambúrguer e aí ele seguiu em vai outro... pra pizza, ele Sim. vai pro... Né? O próprio Júnior fez isso e são sucesso demais, cara. E a gente se espelha nisso, cara. Sim, tem algumas particularidades, mas o que eu sempre gosto de falar é que no final do dia é negócio, né? E quando a gente consegue entender o racional da empresa, esquecendo um pouco do produto, a gente consegue levar isso para outros produtos, né? Então hoje vocês estão no churros, pode ser que vocês comecem a transitar dentro da confeitaria por outros produtos. Exatamente. Né? Não saiam, não precisa necessariamente ir para hambúrguer ou para pizza, mas às vezes vai pro donuts. Uhum. Tem um Bubble Waffle, que é um negócio que É. vira e mexe, Sim. né? Dá uma É, alta. Sobe e desce, Então, assim, é muito de entender. Agora, se vocês entenderam como vocês fizeram um negócio acontecer, depois é só mudar o produto, entender as particularidades dele, da parte logística, que a coisa acontece. Uhum. Uma dúvida que eu tenho é sobre fornecedor para esse mercado. É muito tranquilo para achar fornecedor, que eu digo é dos insumos para fazer os produtos mesmo. Muito tranquilo. Muito. No começo a gente ia muito em mercado e isso tomava muito tempo, porque São Paulo é parado de trânsito. Uhum. Estresse, às vezes, porque o ele às vezes ia e o mercado não tinha. Tinha que ir no outro, aí não Nossa, tinha. Aí tinha que era. ir no outro, não tinha. Então, hoje, a gente tem tudo entrega. Tá. Tenho 3 parceiros, Rafa, que não me deixam na mão nunca. Legal. Eu gosto de trazer esse ponto porque enfim, vocês sabem, eu fico lá na PDV e eu vejo muitas pessoas indo sempre lá. E na maioria das vezes, eu sei que a pessoa não tá indo lá porque ela quer. Ela tá indo porque às vezes o fluxo de caixa dela não permite com que ela compre uma Faço um quantidade pedido maior. Ela tem que comprar semanal. Só que se a gente for olhar muitas vezes estrategicamente, a pessoa aí toda semana também, o que ela gasta de gasolina, de tempo. sobre Seu isso. tempo é o mais valioso de tudo, né, Rafa? Então, esse tipo de conta é importante pensar. E a embalagem, vocês sabem bem, quanto maior a quantidade, você consegue negociar um preço um pouco melhor. Se a pessoa compra toda semana, ela não se permite chegar numa quantidade Sim. do Não mês. mesmo. Porque compra picado, né? Exato, e aí na hora da compra o que vale é o Eu acho que valor da o que você compra. tá falando acontecia com a gente no começo, Rafa. Vocês pegavam a embalagem, Não era personalizado e eu ficava pegando pacote de 200, 300. mas era via entrega. Não, ia lá na loja. Ah, você ia na loja? Ah, legal. Ia lá na portinha e pegava lá. E tomava muito tempo? Bastante, porque eu Trânsito, sou de Pirituba principalmente. e atravessava pra lá pra... É, demais. Eu gosto de trazer esse viés, assim, sabe? De ir atrás e às vezes a gente paga a taxa de entrega e olha a taxa de entrega como se fosse um problema. É. Mas, cara, esses dias, ó, pra vocês terem noção, como a loucura, eu tava na minha casa, eu esqueci o carregador do notebook na empresa. Da minha casa pra PDV, dá 40, 50 minutos com um trânsito bom. Eu tava me arrumando pra ir buscar o carregador. Aí minha esposa falou, você já olhou no aplicativo quanto que dá? No aplicativo acho que deu R$29. E aí você olha, tipo, puta, vou gastar R$29, Mas rapidinho só que na hora chega. você pensa nisso. Vou ter que ligar o carro, vou ter que sair, arrisca ter um acidente, 2 horas na rua e eu tinha um pouco de carga de bateria, então peraí, o tempo que eu vou ficar trabalhando já pagou os R$29. Exatamente. E é do empreendedor valorizar o tempo, né? Eu falo que de valorizar ao longo do tempo porque a gente não é ensinado a empreender, a gente é num mercado muito tradicional, onde passo a passo você vai para a escola, se conseguir, se forma, aí vai trabalhar para alguém, e aí do nada a gente decide empreender, igual aconteceu com vocês, aconteceu comigo, que muita gente que assiste a gente. E aí, ao longo desse período, a gente vai aprendendo o que a gente tem que valorizar. E o tempo hoje, eu vejo que é um ativo muito valioso, né? O mais valioso. Às vezes a gente quer fazer muita coisa e o que não dá é a hora. Acaba o dia, a gente fala, putz, acabou, eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Mas É até exatamente isso. demora muito pra gente aprender isso, né, Rafa? Sim. Demora muito, cara. A gente apanhou muito até aprender que o tempo era o mais valioso. O mais valioso. Eu ficava indo em 10 mercados por dia Nossa. e não conseguia comprar tudo. Que nem tem um doce em específico, que é o bicho de pé. É difícil Cara, de achar. você não achava ele em lugar nenhum.
Eu rodava, eu ia pra Zona Leste, eu ia pra Zona Sul, ia pra Zona Norte e não achava doce. Osasco é um trânsito terrível. Aí eu falava, meu, o que eu tô fazendo? Eu sou comprador, cara. Eu tenho que, né, dar esse start aí. Claro que também o volume contou muito, porque a gente foi crescendo, e aí eu não comprava mais de uma lata, eu comprava de 10, né? No começo eu comprava um balde de doce, hoje eu compro 500 quilos de A gente doce. comprava 4 Nutella, hoje a gente compra 25 Nossa. caixas. 30 caixas de Nutella. Quando chega lá pra vocês, qual que é a sensação que vocês têm quando vocês veem A gente entregando? olha, a gente pensa no Inacreditável. começo, tipo assim, meu, a gente começou com uma caixa de doce E a briga, Rafa, para as pessoas faturarem pra gente, cara. pra ganhar Porque prazo. querendo ou não, você Sim. é No um... começo a gente, era 7 pequeno, né? dias. Mas eu não pensava pequeno, eu falava, sou o Hélio, quero 28 dias. Faz aí pra mim. Farinha, Sempre farinha, a tive gente isso, comprava é. de quantos? A gente comprava de 5 fardos. Hoje a gente compra de quantos fardos? 70, 50. Nossa, animal. É muito bom escutar essas histórias. E isso que vocês falaram é muito importante também, assim. Eu já escutei o Maicon falando algumas vezes. O Léo, da Smooth, também falou. Os fornecedores, muitas vezes, talvez eles nem estejam errados em não ter. Por exemplo, a gente tem a linha de embalagens genéricas hoje, mas tem muita gráfica que não tem. E tem gente que fala assim, putz, essa gráfica só quer pegar grande. E vocês ainda têm de pequeno. E não é necessariamente isso. Talvez para o modelo de negócio que ela escolheu, é o que funciona para ela. E aí, o que vai muito? É ser cara de pau, de bater lá na porta e falar, olha, hoje eu tenho tal tamanho, mas o negócio vai acontecer. Eu fiz isso inclusive com a PDV. Muito! E funcionou, né? Muito, Com Rafa. certeza. Você lembra, né? Sim. Fiz muito. Falei, ó, hoje eu tô vendendo 100 shoes, mas amanhã eu vou vender 500, vou vender 1000. E você E o amanhã tá chegando. E chegou, né? E vai chegar. E vai chegar. Se Deus quiser. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente declara o futuro da gente para outras pessoas. E eu sei, eu tenho para mim, pelo menos, que quando a gente declara para outra pessoa, o compromisso ele é mais forte do que eu sozinho falando para mim, nossa, um dia eu quero. Quando você olha para outra pessoa e fala, eu vou chegar nesse nível. Aí vira tipo uma obrigação, né? Vira uma obrigação e, tipo, a gente não desiste a cada amanhecer. Isso move todo mundo, né? Muito. Eu escutei um cara que eu acompanho bastante, Mariana, ele falando, você quer uma pessoa que normalmente tem uns indícios de que, putz, vai dar certo, é quando essa pessoa tem pelo menos 4 ou 5 pessoas que se perguntam, se você der certo na vida, muito certo, pra quem que você vai ligar? E muitas vezes, para quem você vai ligar, a primeira, a segunda ligação vem em família. A terceira é um fornecedor que duvidou de você, é algum amigo que tirou uma onda quando você falou que ia abrir um negócio, falar, você é louco. Ficam umas E mágoas, vou né, te Rafa? falar, Rafa, tem uma mágoa nossa que eu não vou abrir em público, mas tem um fornecedor que hoje fica lá mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp, porque lá atrás viraram as costas pra gente. E hoje tá no nosso pé. Isso move, né? É gratificante, cara. Eu não sei qual que é o nome da palavra, não é remorso, porque remorso é quando a gente faz e volta. Mas é como se a gente quisesse provar pra essa pessoa que, olha, tá aqui, se você não acreditou, e eu dei certo. E isso move a gente num senso competitivo. Eu falo que Sim. muito o que moveu a PDV da gente não entrar numa zona de conforto foi a concorrência que a pandemia trouxe, né? A pandemia ela trouxe uma concorrência gigantesca pro mercado gráfico. Sim. E a gente antes tava, não posso falar que estava acomodado porque o Ismael ele não deixa ninguém ficar acomodado, mas a gente estava no mercado quase que sozinho, né? Tinham muito poucos concorrentes. Hoje tem Mas uma tem um monte. Hoje, cara, se eu piscar no meu WhatsApp aparece alguém vendendo embalagem para mim. E eu nem tenho delivery, hein? Mas eles não Mas vocês têm um diferencial que é demais, né, Rafa? Qual? Agora eu fiquei curioso para saber. É, cara, é demais, meu. Tipo assim, eu já cotei muito. Eu sou comprador, né, cara? Eu sempre vou lá, 3 cotações pra mim é pouco, faço 5. E é o correto, né? E aí, correto. meu, tipo assim, quando eu penso, eu vou olhar o mercado. Lá tem isso? Não tem. Lá tem, O não tem. atendimento da PDV, Tem pra mim, é essa impecável. proximidade, sabe, Rafa? Às vezes me dá uma dor de barriga. Puta, acabou a caixa Fernanda, interna. por favor, em 2 minutos ela resolve. Não é depois, é na hora, cara. É meu parceiro. Por que eu vou sair do meu parceiro? A gente sabe que a gente pode contar, entendeu? Entendeu? Se acontecer alguma coisa. Então, Eu falo assim, tem eu como. desenvolvo parceria, cara. E é isso, cara. Não Eu tem fico por que eu ir feliz. olhar o Zé, o João. Não tem porquê. Entendeu? Porque eu tô muito bem onde eu tô. Eu fico feliz de escutar isso, porque, e aí sendo muito sincero,
é difícil crescer do jeito, principalmente do jeito que a PDV cresceu, assim, tem muito para crescer, mas a gente saiu de um salto muito acelerado. Muito. E às vezes a gente fica com medo de perder a mão no negócio. Eu, de 2017 até 2020, 2021 ali, eu tava totalmente à frente da operação. Então eu sabia como que tudo acontecia. Hoje, eu não tenho noção. Mas continua bem, cara. E aí Tô te dando você esse fica feedback. preocupado. Sim. Continua bem, tão perto. Não, que bom. Sabe, a gente precisa de gente perto, assim, que me apoia. E não apoia... Não foi ontem que começou porque eu vendo 3 mil churros. Não foi ontem. Me apoia desde quando eu vendia 200, Rafa. Fico feliz. Desde quando eu pegava lá na porta, me apoia, sabe? Não me abandonou, acreditou em mim. Sim. Né? Não virou as costas quando a gente precisou. Exatamente. Fico muito feliz. E fez tudo do zero, ó. Cada uma que você tá vendo aqui, Sim. eu fui lá e... Ô, design, tá errado isso, o telefone tem que tirar, tem que mudar a letrinha. É, isso eu vejo a Fernanda passando Do com... zero, cara. Com, Manda às vezes, aprovação, entrega em casa. com embalagem para aprovação. A Fernanda passa, às Do vezes, zero. o Hélio lá e a Gil estão fazendo uma embalagem diferente. Sim. Isso eu acabo acompanhando um pouco, a minha sala fica de frente com um comercial. Então eu não escuto muito porque tem vidro, mas eu vejo passando com a caixinha na Sim. mão. E agora, a gente falou um pouquinho da PDV, obrigado, não é o intuito, enfim, vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu não Sim. fico falando, mas o papo tem que fluir e fornecedor Mas é uma faz das parte coisas... do negócio, né? Faz Sim. parte, que nem inclusive- os meus fornecedores de doce, de farinha, enfim. A casquinha do açaí também. A gente fez café, né? Com a Fernanda. Desenvolveu, deu Eu certo? acabei de mudar de novo ela, inclusive, né? É isso. Porque é uma outra empresa que eu tô fazendo, viu, aqui em off. Ah, é? Tô fazendo um... Açaí. Então não é na mesma embalagem da do Príncipe. Não, é Não. uma embalagenzinha É uma preta. empresa diferente, Tá. a cor diferente, tudo diferente. Quando eu chegar no escritório eu vou descobrir. É diferente. E agora saindo um pouco do viés da do Príncipe e deixando muito mais um lado inspiracional. Por que eu falo inspiracional? Tem muita gente que acompanha a gente, eu demorei pra entender isso. Que não tá assistindo o canal nem como fonte de aprendizado, às vezes é como fonte de esperança, né? Provavelmente a gente nunca trouxe ninguém do nicho de churros aqui. Provavelmente tem gente assistindo a gente que tá pensando em desistir. Que, putz, começou e deu errado, e aí tá naquela, eu tento de novo, eu volto pro CLT, mas às vezes é isso, a pessoa não quer voltar pro CLT, e eu sempre falo, o CLT não tem nada de errado. O que tem algo de certo ou errado é o que tá nas nossas veias. Empreendedor é um bicho doido, corre na veia que a gente não quer alguém falando que a gente tem que fazer. Não é nem por ego, é porque eu quero fazer de um jeito, eu vou fazer do jeito. E a gente não consegue se confortar. E a gente sabe o quanto que é dolorido a gente ter que dar esse espaço para trás e ter que voltar para um CLT, por exemplo, sem a gente querer. O que vocês deixariam, e aí podem se dividir, a ideia aqui é que fique uma conversa muito aberta entre vocês, de mensagem para essas pessoas que estão no nicho de churros, que sabem as dificuldades que é no delivery, você empreender com confeitaria, que briga com nichos que já são consolidados, como pizza, hambúrguer, o japonês, que também vai muito bem no delivery, mas que não querem desistir, que querem continuar, que querem fazer o sonho virar realidade. Olha, Rafa, uma coisa que a gente fazia e depois que a gente parou de fazer, a gente conseguiu focar no nosso, não olhe o lado, não olhe para os lados. Não olha pros outros, Rafa. Porque, assim, a nossa primeira loja é em Pirituba e tinha 2 churros lá, 2 ou 3. 2. E a gente ficava olhando, ai meu Deus, ele tá aberto? Ele tá fechado? Quantas avaliações Quantas ele tem? avaliações ele tem? E aí, quando a gente ficava focado, a gente só ficava olhando ele, tipo... Será que ele tá aberto? Será que... Quando a gente parou de olhar, a gente nunca mais olhou, a gente começou a focar só no nosso, com a nossa qualidade, fazendo tudo bonitinho, com dedicação, foi quando a gente começou a fluir mesmo. Exatamente Porque, isso. Concorrência sempre vai ter, Rafa, mas ninguém entrega um produto igual ao seu. Então foca, não desista, não olhe pro lado e continue fazendo o seu caminho certo, com dedicação que vai dar certo. Não desista. A gente Muito estudou muito, Rafa, muito mesmo, assim. Quando a Gil, lá atrás, quando ela falou assim, a gente vai fazer delivery, e eu falava, não, Não vai dar que certo. é isso, delivery? Vai dar certo. Que Porque era será muito que novo, não né? existe Sim. isso? Como que a pessoa veio pedir da casa dela? Eu não acreditava nisso. Aí eu falei assim, tá bom, vamos começar com o delivery. Eu estudei desde o começo, mas eu não estudei sozinho, eu pedi ajuda também. Né? Graças a Deus, em comum, ela tinha uma amiga que conhecia o João, e o Prima do João. lá atrás, bem lá nos primórdios, o João deu uma puta de uma força pra nós que mudou o curso do Rio. Sabe assim? A gente tava meio desnorteado. Eu falo assim, tem que estudar, Rafa. Tem que estudar muito, tem que conhecer muito o seu produto e estudar muito. Não só o seu produto,
também estudar A outro plataforma. tipo de produto, sabe? Tipo assim, eu tinha coisa que eu não sabia e eu fiz curso para poder saber. Eu fiz curso de tráfego, por exemplo. Sim. Entendeu? É para poder eu fazer ir lá e fazer. Então, é sempre estudar. Muito legal. Os dois pontos, assim. Eu tive essa experiência de concorrência também. Hoje, eu tenho uma situação que, assim, eu tenho um relacionamento... Não vou falar que é bom, mas é bem ok com os concorrentes. A gente consegue se encontrar, se cumprimentar, até falar um pouquinho do mercado. Mas hoje eu vivo, e é uma escolha minha, numa opção que... Hoje, se eu pegar meu stories agora, eu tenho pelo menos 5, 6 concorrentes que me acompanham todos os dias. Todo dia eu tenho 5, 6... Ele olha o seu story. E assim, eu não acho ruim com ele, tanto que senão eu deixaria ocultado. Só que eu não vou em stories concorrente nenhum. Porque eu acho que a gente tem sempre que querer ser o primeiro. E o primeiro, ele não tem pra quem olhar. Se a gente começa a olhar pro outro, a gente se coloca na posição de segundo. A partir do momento que eu começo a ter um concorrente que eu tenho que acompanhar esse cara todos os dias e tenho que ficar olhando pra ele, isso eu tô me colocando como segundo perde lugar. um pouco. Eu sou o segundo e esse cara é o primeiro. Eu não olho, desde o a começo. gente Ela também sabe. não Eu olha. não olho, Rafa. Não olho pra nenhum outro tipo de negócio. Você tem que olhar As pessoas mercado. falam, o cara fez uma loja igual. Deixa ele tá precisando sobreviver, cara. Se ele me copiou, é porque eu servi de inspiração pra ele. Muito top isso, E cara. se ele der certo, ele é a sua validação, né? Exatamente, deu certo. Se o concorrente... E deu, Rafa. E deu certo, Deu. então. Deu. Tem gente que vive Disso. do nosso negócio. Exato. Tem outras pessoas vivendo disso. Eu vi que é uma forma muito mais leve pra nós. Porque, de fato, se a pessoa fez, é porque pra pessoa, se foi certo ou errado, ela tá Sim. pouco se importando. E aí quem sofre é quem tá no negócio original. Então, é pensar, primeiro, eu tô fazendo sem olhar pro lado, o primeiro sempre vai sofrer com o segundo ou com o terceiro querendo copiar, e na outra ponta, se ele fez e deu certo, se ela fez e deu certo, Que isso bom. é um sinal de que o meu negócio tá muito bem, Sim. porque além de dar certo pra mim, Deu tá pra dando... ele, por aí já começa a pensar em franquear. E eu vou te falar, foi bom, sabia? Porque eu vi a foto lá no cardápio dele, eu falei, caramba, mano, eu devia ter colocado uma marca d'água aqui, né? Que aí eu ia estar em outro lugar Não lá, ia né? copiar. Vocês começaram a colocar a marca d'água depois? Depois Ainda não? desse, tive que aprender, né? E o outro ponto foi o que você trouxe sobre a parte do conhecimento e do estudo. Porque o empreendedor, às vezes, ele tem um erro que ele achar que ele não precisa estudar. Tem que ele que só estudar. precisa mandar Eu e... nunca O parei Hélio não e para. nunca vou parar, Rafa. Eu falo, meu Deus, você é uma mente que não, Não para vou parar. nunca. Não vou Porque parar. ele não para. Já tá com vários projetos vou na parar. cabeça. E é isso que abre, assim. Empreendedorismo é subir de nível. As pessoas acham que só quem é promovido é CLT. Que entra aqui, vai... Empreendedorismo é isso. Quando você está faturando 20, você tem um desafio. Quando você está faturando 30, 60, e você vai crescendo. Vai crescendo. Você começa querendo saber o segredo da massa de churros. Depois você começa a entender que você tem que se preocupar com tributação e imposto que você vai pagar para o governo. Exatamente Com isso. lei trabalhista, com logística. Quando você vê, o problema está muito maior. E se o seu conhecimento não acompanha o tamanho do problema, você perde a mão da empresa. Então, É às aí vezes, que as pessoas É. desistem. a gente olha muito porque é legal. É muito legal olhar para a marca, né? A embalagem as pessoas gostam muito de olhar porque você coloca toda uma identidade visual. Aham. E tem a parte chata, que é precificação, que é olhar para pagar imposto. Dia 20 é o dia... Inclusive hoje, o dia da gravação é dia 20. É um Dia dia... 20. Normalmente é sofrido porque tem que pagar imposto. Só que é aquilo, se você não entende, não faz da forma correta, você também está colocando o seu negócio em risco, né? Sim. Exatamente. Eu acho que é Muito. isso. Querem deixar alguma mensagem final para alguém? pra Queremos te time? presentear com uma camiseta. Exatamente. E o doce, claro, que é seu, né? Ó, quem tá... O pessoal que fica assistindo isso agora deve estar... E ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, tá? Primeiro, muito obrigado. Eu fico muito feliz. É sempre uma honra quando eu recebo. Pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês sobre a questão de vocês aceitarem, deixa eu colocar aqui, vim aqui no podcast. Quando vocês me entregam a marca de vocês, eu sinto que vocês estão me entregando algo que é muito valioso, é muito importante para vocês. Hoje, empreendendo, eu sei o quanto que a gente tem cuidado com a nossa marca. E vocês, eu sei o quanto vocês têm pelas embalagens, né? Igual Sim. são já... Pelo menos que eu lembro de cabeça, assim, são 4 ou 5
4 anos de parceria, 5 anos de parceria, por aí, né? Desde a época da pandemia. Desde o a época da começo, pandemia. Rafa. Então, e eu sei o quanto que vocês se preocupam. Vocês se preocupam com a arte, vocês se preocupam com a faca, vocês se preocupam com o que vai estar na embalagem escrito. Então, é notável o quanto vocês se preocupam com a marca. E quando vocês trazem pra mim a marca de vocês pra eu vestir, eu acho que é algo que me deixa muito orgulhoso de mim mesmo, deixa muito honrado, porque eu não vejo como, é uma camiseta. Não, ninguém que me entrega a sua marca pra eu vestir. Obrigado. E aí a única coisa que eu falo é, eu vou usar, tá? Use, por favor. Se deu a marca achando que eu não vou usar, eu vou usar. E eu falo isso até pra avisar, porque às vezes eu uso até demais. Então, fica Não, sempre... pode usar que a gente E eu acompanho, eu adora. vejo você usando. Eu acho Eu top. uso, cara, eu uso. Todo mundo Espero que a gente venha de novo e eu quero trazer boné, eu quero trazer caneca, eu quero... Mais coisas. Não, eu uso. Mais conhecimento. Exatamente. A minha esposa, ela não aguenta mais, assim. Só que é igual ela fala, o legal... Porque a gente não joga fora. Ela fala, o legal é, você usa, entendeu? Então, tipo, não é um negócio que eu pego e fica lá jogado. Guardado. Não. Eu tenho 2 gavetas, eu gosto de falar. Eu vivi até meus 20 anos... Eu vivi muito no no mundo de escola de samba. Então eu viajava o Brasil, tocava, desfilava muito de escola de samba. Então eu tenho uma gaveta, eu já tô bem fora, bem ausente desse mercado, mas eu tenho uma gaveta só com camisa de bateria de escola de samba. Nossa, que legal. Eu não deixo ela jogar fora. E aí, só que essas aí eu parei de usar, já faz muito tempo que eu não uso, mas ela não joga. E agora tem as camisas de restaurante, de Vários, empresa. né? Vários. Essa eu uso. Eu ainda falo, a última gaveta é que eu mais uso, porque é essa, ou eu tô de approve ou eu tô com alguma Muito marca. legal, né? Então, muito obrigado. Desejo muito sucesso. Muito Espero que a obrigada. marca cresça muito mais. Tenho certeza com o trabalho que vocês vêm fazendo. O principal para mim em qualquer negócio é uma marca. Se a gente não cuida da nossa marca, da imagem com que a gente quer passar, é a mesma coisa da gente saber como que a gente quer chegar num lugar para impressionar ou não alguém. E vocês fazem isso muito bem, atrelado à qualidade, atrelado à persistência, à consistência e o estudo, o conhecimento. Então, parabéns e tenho Muito certeza que vocês vão muito longe. Obrigado, Rafa. E empreendedores, Não desistam. persistam. Não é fácil, mas não né? desistam. Tem que lutar e não desistir, cara. Vai ter muita gente falando pra você: o iFood cobra uma taxa absurda, o motoboy é caro. Meu, não acredita nisso. Continua, segue o seu caminho. Exatamente. Enquanto tem gente reclamando, tem gente realizando. Exatamente. Exatamente. Tudo dá pra poder se enquadrar, cara. É só você estudar e saber fazer direitinho e, claro, buscar quem sabe mais que você pra poder te ajudar. Senão, Com certeza. não tem caminho. Pra acrescentar, né? Exatamente. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado Rafa. você. Mandar um beijo pros meus fúncios. Obrigado ao Ismael, obrigado a Fernanda, obrigado por tudo e obrigado pelo convite, muito especial para nós. Muito, Ficamos porque a gente muito admira felizes o seu- e Não, imagina. Eu falei eu pra sou seu Fernanda- fã. Não, imagina Sim, que é isso. somos Eu mesmo. não tenho nem tamanho pra ter fã, mas ó, eu quis deixar isso bem claro desde o começo. Que vocês estarem aqui foi por causa do resultado e do que eu vejo de crescimento. Assim, foi um caso que eu vi. Teve alguns casos por causa da PDV, eu consigo ver. Então eu vi vocês comprando a embalagem, que era embalagem branca, era embalagem diferente, aí vocês queriam personalizar o tamanho, e aí vocês, putz, igual falaram, se venderam ali pra Fernanda e falou, olha, eu foi um preciso- caminho. No começo a gente carimbava, a gente pegava a caixa branca com Sim. vocês, carimbava Exatamente, o nosso logo. não falamos isso, é verdade. Eu Rafa. lembro até hoje, não sai assim da minha cabeça, era o Hélio com o Joaquim no colo, meu nosso filho, carimbando, assim, tem um vídeo, Tem né? vídeo. Carimbando, tirava a sacola, Verdade, carimbava. quando não era personalizado era no carimbo, Rafa. E acontecia, né? Acontecia. Acontecia. Porque é o que eu Comunicava da mesma forma. É o que eu falo. Quando você consegue personalizar, melhora. Mas o principal, ele não é o quanto de dinheiro você tem. É de fato o quanto você se preocupa. Tanto que agora, mesmo com a embalagem toda personalizada, vocês ainda continuam escrevendo. Sim. Porque vocês se preocupam. Não é sobre o quanto você tem pra gastar, é sobre o quanto você cuida e se preocupa com aquilo ali. Exatamente. Então é isso. Fico muito feliz. Obrigado, Rafa, pelo convite. mais uma Imagina, vez. vocês estarem aqui não é por causa da PDV, é pelo mérito de vocês. Obrigado. Obrigada. Tá bom? Rafa. Agradecer a vocês que estão aí, acompanharam mais esse episódio até o final. Vocês pediram tanto, um episódio voltado para o mercado de churros. Trouxe hoje um case, um casal muito legal. O contato deles passou na tela, mas vai estar aí também na descrição. Vai lá, segue no Instagram, acompanha o que eles fazem. Igual eles falaram aqui, se inspirar pode. Tem que tomar cuidado para não copiar, não ficar tudo igual. Mas eu acho super legal estudar o que vem sendo feito no mercado, aí você formula a sua estratégia e aí volta uma frase deles, segue em frente sem ficar olhando muito pro lado. Entende o que o mercado faz, cria o seu e vai embora. Tamo junto, até o próximo episódio e bora vender!